Show, né? Essas músicas assim inspiravam muitos meninos na minha época a querer ser lutador, esportista. Com essa música, por causa do rock, o Silvestre estava treinando, a gente queria fazer flexão de braço com um braço só, aquela coisa toda empolgante, né? Mas nada é tão empolgante como um programa Bendita Hora ao vivo na Rede Vida e Televisão. Olha, Rede Vida, né? 30 anos de sucesso, Rede Vida e Televisão. Programa ao vivo aqui, não tem pra ninguém. Vem junto com o Padre Marcos, vamos colocar tudo nele, no nosso o sentido maior que nós temos aqui, nosso Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos clamar o Espírito Santo, ele que pediu, peça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente. Olha aqui, o padre está com os convidados hoje super bacanas, especiais. Alguns já vieram aqui comigo, outros pela primeira vez. Vamos começar pro meu lado direito, o seu esquerdo aí. Ela é uma cirurgiã dentista, professora assistente em dentística, habilitada em, o laser terapia. Olha, gente, ela é formidável, é super competente. Nossa querida doutora Gabriela Nicoleles. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Você é muito querida aqui. Muito obrigada pela honra de estar aqui. Muito obrigada. Isso, tá certo. Dentista, Gabriela, doutora. Tá vendo, gente? E olha só, ele, pelo menos no meu programa, comigo aqui, é a primeira vez que ele tá vindo. Primeira vez, não é isso? Primeira vez. Ele é cardiologista, médico cardiologista, especialista em cardiologia pela Escola Paulista Medicina Brasileira, especialista em hemodinâmica e cardiologia intervencionista pela Escola Paulista de Medicina. Eu tenho o prazer de ter ele aqui, doutor Sidney Borges. Doutor, para mim é uma alegria, viu? Prazer é meu, pai. Obrigado por senhor ter aceito o nosso convite aí. Imagina. É muito bom ouvir um pouquinho os seus pensamentos pela sua profissão, que é bela. Ela é psicóloga daquelas assim que a gente fica encontrando onde eu acho. Aqui na Rede Vida a gente traz grandes psicólogas. Ela é uma delas. Minha querida psicóloga Luana Couto. Luana, obrigada, obrigada. Você é muito querida aqui também. Boa tarde para todos. Obrigada. Prazer, isso aí. Muito bem. Olha, ele está vindo aqui no meu programa pela primeira vez. Ele é advogado e sócio do escritório Toledo e Pandolfi, né? Sociedade e advogado, especialista em direito condominial, direito em imobiliário e leilões judiciais e extrajudiciais. Estou falando do doutor Cristiano Pandolfi, é isso? Doutor Cristiano, obrigado, viu? É uma alegria, seja bem-vindo aqui conosco. E tem um filhote seu aí que você andou escrevendo, né? Isso. Aí, ó, daqui a pouco nós vamos mostrar para falar dele também. De presente. Olha aqui, mineiro, presente pro padre que ele deu aqui, ó, direito condominial, tá? Perspectivas e desafios contemporâneos. Não tem para ninguém não, né? Um dos coautores desse livro, é um livro lançado pela ANACOM, que é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Olha aí, que legal. O qual eu tenho a honra e satisfação de estar como vice-presidente. Que bacana, hein? Parabéns, doutor. O senhor merece, que o senhor é muito competente. Já ouvi falar muito bem do senhor. Obrigado. Muito bem. Dito isso, vamos ao pensamento do dia. Hoje é dia 13 de junho e a nossa liturgia da nossa igreja celebra um santo muito famoso aqui no Brasil, que é Santo Antônio de Pádua. Dá uma olhada aqui, gente, ó, nesse pensamento aqui, ó. A caridade é a alma da fé, torna viva. Sem amor, a fé morre. Santo Antônio de Pádua, ou tanto faz, Santo Antônio de Lisboa, que ele nasceu
em Portugal e morreu lá na Itália, em Pádua, né? Gente, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês aqui na mesa. Vocês são meus convidados queridos nessa tarde. Olha, ele é um santo muito... Para vocês terem uma ideia, as pessoas já o consideravam santo antes dele morrer. Porque ele viveu, literalmente, um testemunho do amor de Cristo. O amor de Cristo é o Espírito Santo. Então, ele era um homem que ele entendia que a vida para com o outro é o fundamento da fé. Não viver bem para comigo e com Deus somente. Mas ele entendia que a fé tem a ver com o outro. E o outro, o pobre, para ele e para a fé católica, o pobre não é só aquele que ele falta a remuneração econômica. É também, mas o pobre é todo aquele que sofre, pode ser ricos, pobres, tem pessoas com depressão. Então ele entendia que a alma, a caridade, fazer bem é o centro da fé, é o miolo, é o caroço. Vocês concordam, discordam, têm uma opinião pessoal? Tudo bem, não é porque ele é santo não, cada um tem a sua opinião também. O que vocês acham dessa frase? Acho muito boa, é isso mesmo. Acho que a caridade, assim, ela precisa existir, principalmente no mundo que a gente vive hoje, um mundo muito complexo, né? Você vê hoje, por exemplo, teve um bombardeio, enfim. Perfeito. E aí eu não consigo entender, depois, conforme a gente vai vendo essas notícias, toda hora que acontece um problema assim no mundo, eu fico pensando, depois de uma pandemia, de tanto que o mundo sofreu, por uma pandemia durante 2, 3 anos, tantas mortes, eu achei que o mundo ficaria diferente. Eu tinha essa esperança, lá em 2020, 2021. E aí eu começo a ver o que tem acontecido, eu falo, gente, não mudou, parece que piorou. Então aí entra essa história de você... Hoje eu estou muito mais ligada à fé, a essa questão da caridade e tal, só que eu acho que tem um detalhe muito importante. A caridade, ela é importante, eu acho muito legal as pessoas que fazem algo pelo próximo, mas eu gosto daquelas que fazem e não fazem a propaganda, não postam. Perfeito. Entendeu? Então, acho que essa sim é a essência de uma pessoa que tem realmente a caridade genuína. Genuína, é aquela que ela não quer vender uma imagem, porque filantropia muitas pessoas fazem, mas elas, no fundo, elas estão pescando a atenção, os holofotes para ela, né? Então, por exemplo, fulano de tal, que é esportista, que é cantor, que é isso, ele doa não sei quantos milhões para o hospital, não sei do que. Que lindo! Mas, na verdade, tem que tomar cuidado, isso não é um julgamento, mas corre no que você falou, doutora. Às vezes, os holofotes é para que eu receba os confetes. E a verdadeira caridade é quando eu desapareço e simplesmente o outro, para mim, ele é um edifício de que eu preciso ajudar. É isso aí. Ponto final. Eu acho assim, olha, a fé, eu como cristã, eu imagino assim, e aí como psicóloga também, porque a fé ela é um dos pilares que envolvem a saúde mental, porque a saúde mental, quando você olha, eu falo sempre para os meus pacientes, né, pilares, você se alimentando, olhando para o seu corpo e cuidando dele do ponto de vista da medicina, do exercício, do que você come e assim vai, de como que você faz a manutenção de tudo que precisa, as suas relações, como que você se relaciona, as escolhas que você faz. Então tem vários pilares, o social, o profissional, enfim. E a fé é um deles, eu acho que é um dos mais importantes, até por a questão que eu sou cristã, católica, né? E aí, tem uma questão que, assim, a fé você tem que exercitar, igual a academia. Não adianta você só falar, vou lá na missa, se você não exercitar. E a caridade é uma das formas de exercitar. E aí eu concordo com você. Eu acho que quando a pessoa faz a caridade, ela... Muitas vezes, né, assim, quem vai sondar os corações é só Deus. Então, a pessoa, quando ela fala, muitas vezes ela tem a intenção de se promover e tudo mais. Mas eu acho que nós, quando a gente vê alguém fazendo, nós temos que reverberar mais. Já repararam que hoje em dia as pessoas, elas compartilham aquilo que hoje tem dado mais engajamento, tem a ver com tragédia, com fofoca, escândalos, né? Com escândalo. Então, hoje tem uma questão também de que a gente tenha que talvez refletir sobre que... Porque todo mundo fala que quer ser mais feliz, que quer ter uma vida mais saudável, mas... Existe também um contrassenso com os comportamentos, porque as pessoas estão hoje valorizando, veja, dando mais engajamento para que tipo de influência, por exemplo? É verdade. Né? E na medicina, né, ou deveria ser a base de toda a medicina, a caridade, né? E acho que é isso que a gente
que eu prego principalmente, né? A satisfação, a felicidade de ver o outro bem, de ver o outro curado e lutar por isso, né? Ficar sempre em busca do melhor para o seu paciente, do melhor para o estado, seja ele físico, mental, e eu acho que essa é a base da medicina, né? Como eu falei, eu deveria ser, né? Eu acho que a área de saúde, em geral, ela é uma área de caridade, porque você está ajudando o próximo sempre a resolver uma questão, seja psicológica ou física. Exato. Então, assim, o pessoal que segue a área de saúde, naturalmente, é uma pessoa que tem uma fé, uma caridade, o dom de doar-se ao próximo. Pelo menos deveria. Né? Deveria, Exato. De uma certa forma, deveria. acho que todos nós aqui dessa mesa trabalhamos com pessoas, né? Porque ninguém aqui é fabricante de nada ou de produtos, todos nós aqui estamos diretamente ligados a pessoas. E para mim, pelo menos no escritório, por mais que eu esteja sendo remunerado para isso, ou nem sempre estou sendo, mas quando eu consigo atingir um resultado satisfatório para aquele meu cliente num processo, isso te enche de esperança, porque você leva o alívio e o conforto. Todo mundo que chega no meu escritório, pela maioria das vezes, raramente, gente, as pessoas procuram um advogado no preventivo. Sim, é verdade. Claro. É raro, assim. Claro que nós temos algumas empresas e condomínios que aí está no preventivo, mas a advocacia pessoal vai pela dor. Ou aconteceu alguma coisa, tá? Então, quando eu consigo resolver o problema daquela pessoa, então eu acho que a fé está muito ligada a isso. Eu sempre converso também em algumas situações, porque nós operamos o direito, mas não temos como garantir resultados. Aliás, o advogado não pode garantir resultado. Então eu falo, olha, você está na mão de bons profissionais, mas tenha fé, assim como eu também tenho, para buscar um resultado. E nem sempre o resultado é a vitória. Sim. Às vezes é uma composição. Claro. Às vezes é colocar ali, vencer, não é sempre que é possível, a depender da demanda que você vem patrocinando ali. Mas às vezes você buscar uma solução e um alívio e um conforto já renova bastante. E como a Gabriela falou, né? E é a caridade genuína, né? Você não quer nada em troca, você realmente se sente realizado. É a principal meta, né? Como caridade verdadeira é essa aí mesmo, né? Mas por isso Santo Antônio viveu muito bem isso. De madrugada, ela queria comprar. Vamos lá, vamos mais outra. A primeira enquete, vamos lá. Aqui, gente. Qual a parte do corpo de Santo Antônio que está em um relicário intacto até hoje? As mãos ou a língua? Você vai participar, você que está agora nos assistindo pela Rede Vida e Televisão. No finalzinho do programa hoje nós prometemos, nós vamos falar da enquete. Então aí, você vai lá, @programa Bendita Hora, tá bom? Você vai votar. Você acha que qual é a parte encontrada do corpo dele que está intacto? As mãos dele, de Santo Antônio, que era padre, né? Ou a língua? Vamos lá. Então você vai lá, participa no finalzinho do programa. Nós vamos colocar aqui essa enquete, fechou? A gente não pode falar, só o povo de casa. Fechou? Vamos à primeira informação aqui, gente. Desmistificando a esquizofrenia. O que é e como lidar com os pacientes? Olha, Luana, a gente sempre teve mesmo assim, você é uma pessoa esquizofrênica, cada um falava alguma coisa, né? Então, assim, existe hoje a gente tem até novos nomes dados do comportamento humano na sua psicologia. A esquizofrenia, acho que em poucas palavras, você que estuda o comportamento humano, o que é, afinal de contas, esquizofrenia e como lidar? Porque acho que isso aí é importante, porque muita gente às vezes fala, eu tenho perto de mim isso daí e eu preciso saber como fazer. Olha, gente, tem uma questão aqui que é super importante. Eu vou falar de uma maneira bem simples, tá? Ela é na verdade, ela é uma condição, a pessoa nasce, tá? E ela inclusive, catalogada no CID, tá? E o que acontece? Na verdade, quando a pessoa, ela não vai, na verdade, ter todos os sintomas muito claramente aparentes desde o começo.
vão aparecendo sinais. E com isso, as pessoas vão tratando, às vezes, com hostilidade, né? Então, assim, como se o comportamento fosse a pessoa. E, às vezes, infelizmente, dentro da própria família. Então, pode acontecer, às vezes, porque, assim, de uma maneira bem simples, eu vou aqui falar para vocês, às vezes, essa pessoa ela tem uma dificuldade com o simbólico. Então, por exemplo, se você fala alguma coisa para ela, ela vai levar ao pé da letra. Então, tem pacientes com esquizofrenia que você fala assim, olha, o enfermeiro já falou assim, ó, vou tirar a sua pressão. E essa pessoa entrou em catatonia, ela ficou paralisada, a ponto de ficar exposta ao sol e quase queimar a íris, porque ela não abria nem os olhos, porque ela levou isso ao pé da letra. Ela não tem a capacidade de levar isso para pensar assim, não, ela é só uma figura de linguagem. Uma pessoa esquizofrênica, ela não fala mentira, mesmo que ela, por exemplo, o que pode acontecer com ela é que diante de uma alucinação ou delírio, ela cometa um crime. Ela ela pegue algo de alguém ou ela até bata, faça alguma coisa. Você fala assim, quem fez isso? Ela fala assim, não fui eu, foi minha mão. Ela não está mentindo. É que para ela pode ter tido naquele momento uma fragmentação, como se a mão dela não fizesse parte do corpo dela. Certo. Tá? A grande característica tem a ver com delírios, com alucinações, onde ela pode ouvir vozes, ela pode ver coisas. Imagina que em algum momento alguém vira para você e fala assim, olha, você não é o Marcos, você é o João. E você tem a convicção de que você é o Marcos. Assim como nós temos de quem nós somos. Então essa pessoa ela tem um sofrimento muito forte, é como se ela vivesse num outro mundo. Acontece que muitas vezes o surto, que a gente fala assim, o surto psicótico, ele vai acontecer em algum momento da vida dessa pessoa, que pode ser quando acontece uma grande mudança, pode acontecer também quando nada aparentemente está acontecendo, né? E é naquele momento que muitas vezes a família vai se atentar de que realmente tem algo ali acontecendo. Normalmente também hoje, com a dificuldade de aprendizado, de acompanhar a turma, na fase também ali da alfabetização, a escola também ajuda e nesse caso vai para encaminhamento de tratamento e aí começa tudo isso. O que é importante, né, para amigos, familiares, pessoas próximas? Primeiro, respeitem a doença mental. É uma doença, né? Assim, eu não gosto de falar como doença e muita gente nem fala só, porque doença normalmente tem tratamento, é uma condição, a pessoa funciona daquela forma. E aí as pessoas falam assim, doido. E muita gente, as pessoas falam, esquizofrenia, porque fala assim, você tá louco, você tá confundindo tudo. Tá variando. Então, isso são ofensas, né? E é uma forma irresponsável de tratar esses sintomas. Então, acho que a primeira coisa que é muito importante é para as pessoas se informarem, buscarem. Hoje tem muita informação à disposição, conversar com os diversos profissionais, porque não é um atendimento só de um profissional, normalmente tem o psiquiatra, tem psicólogos também. Hoje não tem mais aquela questão de internação, onde coloca, como era no manicômio, tem o hospital dia, tem os atendimentos. Hoje é tratável possível você para administrar. Vai administrar isso Exatamente. melhor, ela pode trabalhar. Pode trabalhar, pode estudar. Em alguns casos, sim, é um grande desafio. Vai depender muito do grau de como que a pessoa está vivendo com essa... Porque ela tem um grande desafio, né? A própria pessoa mesmo menciona que, assim, é difícil para ela. Certo. Porque e o próprio paciente, ele vai se educando sobre os sintomas que ele tem. Então, muitas vezes ele fala assim, quando eu começo a ouvir vozes, é horrível, é horrível. Eu já vi psiquiatras falando que, às vezes, o paciente vira e fala assim, doutora, tem uma voz que me falou para te matar, então eu não posso falar com você esses dias, eu vou embora para minha casa, eu vou me conter, porque ele sabe que o doutor ajuda, né? Então, é um desafio enorme a medicação, porque às vezes uma medicação, o efeito colateral dá um mal-estar. Às vezes, quando o paciente está super bem com a medicação, ele fala assim, agora eu estou curado, aí ele para de tomar. Aí volta de novo. Então, super desafiador. Esse paciente, ele tem capacidade de exercer a sua capacidade civil? Ou ele necessita, por exemplo, de um curador? Há casos que ele precisa ser interditado? Na maioria dos casos, ele precisa de um curador.
tá? Mas, gente, a gente não pode confundir isso com a incapacidade cognitiva. São muito inteligentes, eles têm, assim, fazem, até trabalham, eles fazem coisas muito produtivas, então, entende? Inclusive, são excelentes profissionais responsáveis. Eu tenho uma leve desconfiança, doutora Luana, que nós temos todos um certo grau, não digo disso, mas algo parecido, porque nós estamos sempre numa luta contra nós, que nós temos algumas coisas que em nós é difícil, que pelo menos eu compreendo que é difícil em mim, é uma luta, às vezes eu também tenho um pré-julgamento rápido e eu acho que isso é uma luta que todos nós temos, que alguns podem até dizer que é um certo grau de esquizofrenia, eu acho que não, mas todos nós estamos num balaio de... Nós lermos todos os tipos de transtornos, etc., a gente vai falar assim, não, eu sou um pouco, eu sou um pouco. Mas não é bem assim. Por isso que é perigoso ficar lendo, né? É assim, nós temos... Gente, olha, aquela história, de perto ninguém é normal. Pois é. Todo mundo tem desafio, tá? Por isso que é bom fazer terapia, fazer check-up, olha, e buscar a questão do direito de forma preventiva para se instruir, entende? Fazer o tratamento de maneira preventiva, sabe? A gente precisa entender que custa até menos. Gente, vamos aqui uma outra informação aqui, por causa até do nosso tempo. É legal essas conversas, viu? Regras de condomínio, olha aí, ó, essenciais para conviver bem. Porque hoje em dia, né, o doutor Cristiano, a maioria dessa geração mais nova está morando todos em apartamentos, condomínio. Antigamente já está passando aquela era de na calçada nós sentávamos. E agora a convivência é outra e tem regras para se seguir, né? Tem, costumo sempre brincar que existem micro-sociedades dentro dos condomínios. É verdade. Então, nós temos uma sociedade que está fora dos muros e intramuros, então ali são pequenas sociedades. E na grande maioria das vezes, quem mora em condomínio aqui, gente? Todo mundo mora em condomínio? Eu moro em condomínio. Eu moro também. Por que nós vamos morar em condomínio? Porque nós queremos, na sua grande maioria, segurança, conforto, comodidade. Sim. Só que cumprir regras, muitas vezes, gera o quê? Desconforto. E aí é que começam os conflitos. Então, eu vou dar exemplos aqui, por exemplo, muito simples. O condomínio deliberou em assembleia e instalou ali um sistema de segurança no seu condomínio que você precisa chegar e abaixar o vidro do seu carro para poder fazer um reconhecimento facial. Mas tem um morador que ele não quer. Eu não gosto desse sistema, na cabeça dele não precisa disso. Ele não quer cumprir regra, então há uma dificuldade. Nós temos instrumentos que regem a vida condominial, a começar pelo Código Civil, que inclusive está agora possivelmente passando por uma reforma, ainda é um projeto, ainda é algo embrionário, é o PL 4 de 2025, que vai alterar não só a questão condominial, mas vai alterar outras matérias do Código Civil, mas ele vai trazer questões relevantes na área condominial, como, por exemplo, a expulsão do condominante social, o aumento da taxa condominial por atraso, da multa condominial por atraso de 2% para 10%. Puxa vida. Que hoje, da maneira como está, é um incentivo à inadimplência. E vai tratar também questões como, por exemplo, locação por aplicativo, mais conhecido como no Airbnb. Então, regras de convivência, a gente precisa olhar sempre para a convenção do condomínio, para o regimento interno, mas muito mais para o bom senso. Até porque, né, doutor, assim, se eu tenho condições financeiras, a gente tem que quebrar um pouco, acho que esse pensamento, o senhor melhor do que eu sabe explicar. Por exemplo, digamos que todos nós temos condições de morar nesse condomínio de luxo. Eu também, estou pagando aqui e pago direitinho. Só que a questão não é só pagar, não é só o senhor ou a senhora ter condições. Tá bom, que bom que a senhora tem, mas existem regras. E se não houver algum trabalho embrionário para começar a pensar, olha, mesmo o senhor tendo condições de pagar, se o senhor estiver fora de uma regra, de uma pequena cápsula de sociedade aqui dentro, o senhor pode até perder os seus direitos, mesmo pagando, o senhor vai ter que ser retirado daqui. A sua colocação é perfeita e muito pontual, porque pode acreditar, gente, nos condomínios que eu
estou à frente do jurídico, onde o poder aquisitivo é maior, é onde mais Pior, né? existem esses problemas. Todo mundo pensa que é mais dono, né? Porque a sensação de que pode desrespeitar, de que pode descumprir por força do poder econômico... que tem um nome, alguma coisa. É enorme. Ou porque o meu pai é fulano, ou é o ciclano, ou porque eu sou muito rico, então... Porque muitas vezes a multa não atinge aquela questão de corrigir. Não dói o bolso, né? Basta, exatamente, né? Porque a multa tem um caráter punitivo e não monetário. O condomínio não visa, na verdade, arrecadar dinheiro com multa. Com multa. Né? A multa é para que você não volte a fazer. Então, regras de convivência, nós temos, assim, inúmeras situações que podem facilitar a vida condominial, sem que você precise exatamente olhar para a legislação. Uhum. Por exemplo, é muito comum quando chega um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, que já é uma pessoa conhecida ali no convívio daquele condomínio, mas o porteiro, ele precisa interfonar para saber se aquela pessoa pode subir ou não. Perfeito. E ao invés dele ser, talvez não parabenizado por cumprir a missão dele, mas por que também não ser parabenizado, ele é rechaçado. Sim. Porque ele interfonou para subir o pai, ou a mãe, o irmão. Então, assim, precisa ter uma conscientização por parte dos condôminos de que... Existe também um rodízio entre eles, às vezes, admitir então, uma nova nova galera. Eu já vi filmagens, por exemplo, do condomínio descer e querer agredir o porteiro porque ele deixou a mãe do lado de fora. Isso é muito sério, né? Então, assim, precisa existir uma conscientização de que você está dentro de um condomínio, o qual tem uma legislação federal, por força do Código Civil, e depois abaixo dela o regimento interno, a convenção, e você precisa cumprir regras. Maravilha. Isso vale para animais, vale para áreas comuns. Eu sempre brinco, e não só eu, todo mundo que é do mundo condominial, nós temos aí uma questão dos 5 Cs que mais dão problema nos condomínios. Cano, cachorro, carro, calote, agora me fugiu o outro. Criança, perfeito. Criança. Obrigado, doutora. Então são 5 Cs que mais dão problema nos condomínios. Tá vendo, gente? Porque é legal aqui a gente falar sobre esses assuntos, importantíssimo que o doutor está trazendo, hein? Mas vamos lá, tem outras informações aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui, por exemplo. Dextrocardia, é isso? Dextrocardia. Quais as causas e consequências? Primeiro, doutor, explica para nós esse nome bonito aí, ó. Eu vou falar com você, hein? Dextrocardia. O que seria essa... É uma doença? O que ela é? Vamos lá. É destro, né? Então, destro. A pessoa pode ser canhota ou destro, né? Então, destro quer dizer que o coração está do lado direito, ao invés de estar do lado esquerdo, que seria o natural, né? Cardia de coração. Então, a gente tem o coração desviado para o lado direito. Então, na embriogênese, quando a gente tem a rotação do coração, por algum motivo, né, a rotação foi inadequada e o coração ficou do lado direito. Então, a gente tem duas situações. Quando é somente o coração que está do lado direito, né, e isso aí é uma condição congênita, geralmente associadas com doenças cardiovasculares também congênitas, né? Então, o paciente ele tem somente o coração rodado para o lado direito e associado a isso vem doenças congênitas, como tetralogia de Fallot, transposição dos grandes vasos, CIV, e algumas outras, a atresia pulmonar, a atresia da válvula tricúspide, né? Então, são condições que vêm associadas, né? Então, quando você faz o diagnóstico de somente o coração rodado para o lado direito, a destrocardia, você já imagina que ele também tem outras doenças cardíacas congênitas associadas. É como se ele fosse meio que um intruso geograficamente, ele saiu de uma lógica. Exatamente, saiu de uma lógica, exatamente como você falou. E tem uma outra condição, né? Então veja, o paciente que tem somente o coração rodado do lado direito, a gente tem doenças cardiovasculares em 90% das vezes associadas. Caramba, meu. Agora, o paciente que tem o que a gente chama de citos inversos totais, então todo o trato pulmonar gastrointestinal dele, né, torácico gastrointestinal, tem uma rotação. Então o coração está do lado direito,
O fígado, que deveria estar no lado direito, está no lado esquerdo. Caramba. O estômago, que deveria estar no lado esquerdo, está no lado direito. A mesma coisa, o seco, o apêndice, que deveria estar do lado direito, está do lado esquerdo. Certo. Então, você tem a rotação, o baço, que deveria estar do lado esquerdo, está do lado direito. Então, todos os órgãos do tóraco-abdominais estão rodados. Essa situação, ela não é congênita, ela é genética. E nessa situação, geralmente, você não tem doenças cardíacas associadas. Então, ele só tem uma rotação de todos os órgãos, mas o paciente vive bem. Qual que é o problema desse quadro? Que a gente tem que saber e tem que avisar o médico nessa situação. É na hora do diagnóstico. Exemplo, o paciente que tem uma apendicite, aonde que é a dor dele? Geralmente é na dor... Então, é a direita, né? Na região abdominal, a direita mais baixa. Nesse caso, ele vai ter do lado esquerdo. Você entende? Pois, hein? A mesma coisa a colecistite, a inflamação da vesícula biliar, ela vai estar geralmente do lado direito, né? Então, no paciente que tem citos inversos totais, vai estar no lado esquerdo. O paciente que tem diverticulite, geralmente à esquerda, nesse caso, vai estar do lado direito. Então, assim, isso vai gerar confusões na hora do diagnóstico. Só isso, né? Porque o tratamento é igual para qualquer um ser humano também. Exato. Agora, na parte cardíaca, inclusive, se o paciente tem um infarto, geralmente dói do lado esquerdo, né? Na região do coração. Se o coração está do lado direito, vai ser o contrário. Então, a gente tem que tomar isso como base. Inclusive, na minha área, que eu sou hemodinamicista, eu faço intervenções, né? Então, o paciente que tem destrocardia, eu vou ter totalmente ao contrário. Vou canular a coronária direita mais do lado esquerdo, etc, né? Então, Mas não são casos muito comuns, não, né, doutor? Isso não. São raros. São casos raros, mas que são potencialmente graves, né? No caso da destrocardia isolada, por exemplo, na tetralogia de Fallot, na transposição dos grandes vasos, o paciente, logo ao nascimento, ele já tem que fazer uma intervenção cirúrgica. Na tetralogia de Fallot, no máximo, nos primeiros 6 meses de vida. Então, são situações que têm que ser tratadas de uma maneira rápida e eficaz. Porque senão ele pode não sobreviver, ele pode ter várias complicações logo novinho. Exatamente. Então, Entendi. assim, o paciente que não opera isso rapidamente, ele vai ter problemas graves no futuro. Agora, no pré-natal, você já vê isso, né? Com certeza. É o primeiro exame que você já diagnostica. Com certeza. Isso é detectável já. Exatamente. No pré-natal, você faz o eco, da gestação, o eco do bebê durante a gestação, né? Então, você consegue avaliar todas essas patologias congênitas. Inclusive, o ultrassom, abdômen geral. Não, mas exato. Você veja, durante o pré-natal, no ultrassom obstétrico, né? Você já avalia algumas características cardíacas. Então, nesse ponto, o ginecologista que está fazendo obstetra, que está fazendo ultrassom, ele já consegue ver, né? Mas caso ele veja alguma coisa diferente, ele até indica fazer um ecocardiograma gestacional, né? Que é uma coisa mais específica. A ignorância é uma bênção, né? Porque quando eu fui fazer os meus, eu só falava assim, ó, só me fala se tá tudo bem, né? Porque assim, os médicos vão olhando tudo, aí eles ficam lá olhando a cabecinha, Exato. né? Aí olha lá as veias, Exato. aí volta de novo. Aí eu falo assim, doutor, o que foi? Ele, não, nada não, tá tudo bem. Aí fica azul e vermelho, não fica? Lá na hora que olha. É o Doppler, né? E aí, doutor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Exatamente. Graças a Deus eu não sabia de nada, né? Mas, é muito bom, gente. A ignorância, ela é uma bênção, claro. Porque mãe já é tudo, né? A gente já fica assim, né? A única coisa, assim, apesar de ser um diagnóstico na interessante, gravidez. que às vezes pode até cumprir, assim, várias funções clínicas, mas a gente teria que pensar em aquela música do nosso querido Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar do lado direito do peito. Direito, tá bom? Do lado direito seria, do peito. Legal, doutor. Exatamente. Vamos aqui, ó, mais uma informação aqui, gente, ó. Álcool e saúde bucal. A combinação perigosa que você não sabia. Conta um pouquinho para nós, doutora Gabriela. A senhora é cirurgiã, dentista, e álcool e saúde bucal, uma combinação perigosa. E por que a gente poderia não saber? Então, a gente fala assim que essa geração tem vários estudos que já indicam que os jovens dessa nova geração estão com um consumo menor, diminuído de álcool, né? Do que as gerações exatamente. E os outros para trás. O álcool, para a saúde bucal, primeiro que uma das causas, né, uma das consequências que ele provoca na saúde bucal é uma baixa de salivação, que a gente chama de xerostomia. Então, assim, a saliva, ela é muito importante, né, para o meio bucal, porque a saliva
Na saliva a gente tem protetores bucais, a gente tem a função de neutralizar os ácidos da boca, ácidos que vêm das bactérias, ácidos que vêm dos alimentos que você consome, ácidos que vêm da bebida que você consome. E o álcool é uma bebida ácida. O café é uma bebida ácida, né? Então, assim, quando você tem uma baixa salivação, você não está protegendo a tua boca contra micro-organismos. Então, você deixa a tua boca vulnerável à cárie, né? Você deixa a tua boca vulnerável a problemas periodontais. E também o álcool, ele pode provocar algum distúrbio celular, podendo levar a um câncer bucal. Então, assim, a gente fala em câncer bucal, a gente sempre comenta que todo trauma constante, por um longo período de tempo, o álcool, mesmo que ele seja um líquido, ele é um trauma constante, porque ele está agredindo a sua mucosa bucal. Então, se toda hora você está bebendo álcool, a tua mucosa bucal, que a gente fala câncer de boca, geralmente a gente fala em mucosa, na bochecha, na língua, na garganta. Então, pode provocar câncer também. Tá? Então, assim, entre outras coisas, por exemplo, a pessoa que consome com bastante frequência o álcool, ele pode tropeçar, ele pode cair, ele pode ter uma fratura dentária, enfim. E conforme ele vai bebendo também, ele pode consumir a bebida alcoólica com um alto grau de açúcar, né, provocando cárie. Então, assim, o álcool, de uma maneira geral, ele também ele provoca a erosão dentária, que é o quê? A perda de estrutura dentária por conta da tua acidez. Então, assim, tudo está ligado. Você diminui saliva, você não protege a tua boca porque você está com menos saliva. A saliva, ela, de uma certa forma, ela lava a boca, ela lava ali a quantidade de bactérias, higieniza, entendeu? Então, assim, o álcool, de uma maneira geral, ele prejudica na saúde bucal. Perfeito. Então, assim, não é que você não possa beber o teu vinho de vez em quando, final de semana. Você está falando em altas quantidades, né? A gente fala em consumo constante, direto, e principalmente, pior ainda, se for em alta quantidade. Então, assim, eu falo que tudo que você consome em longos períodos, seja o doce, seja o álcool, enfim, isso vai te causar algum problema bucal. Perfeito. Agora, pontualmente, final de semana, numa festa, eu não vejo problema nenhum. Aqui a gente fala no exagero e durante um longo período constante, de segunda a domingo, sei lá, de domingo a domingo, entendeu? Realmente, a senhora está colocando isso aí. Eu lembrei de algumas pessoas que eram já viciadas, né? Eram alcoólatras mesmo. E normalmente, elas perdiam muitos dentes. Porque aumenta o problema periodontal, você fica com mau hálito, enfim. Tem várias causas aí, né? Várias consequências que o álcool traz, além do alcoolismo, problemas mentais, enfim. Legal. Padre, e é importante falar, assim, até conversei há pouco tempo sobre isso, a relação direta da saúde bucal com a parte cardíaca. Nossa. Então, assim, existe é surreal. Então, gengivite, periodontite, inflamações crônicas da cavidade bucal geram inflamações sistêmicas. Isso vai causando inflamação, inclusive, na parede dos vasos, aumentando o risco de... Endocardite. Que é outra causa, inclusive, né? Então, assim, você tem inflamação crônica da parede dos vasos, aumentando o risco de doenças ateroscleróticas. Então, às vezes a gente fala assim, quem tem doença aterosclerótica é só quem fuma, tem diabetes, hipertensão. Olha pra você ver como é que... Só falando pro povo, o que é essa doença aterosclerótica? É o entupimento das coronárias, que pode causar o infarto, no caso das carótidas, o AVC. Sim. Então, a saúde bucal, ela está em relação direta. E outra que a doutora falou, né? Então, assim, quem tem doenças, quem tem uma saúde bucal muito debilitada, muito ruim, aumenta muito o risco de infecções das periodontites, né? Então, infecções bacterianas que chegam até as válvulas do coração, que são as endocardites. Doença gravíssima, com alta morbidade. Né? Interessante. Tá vendo, gente? Tá gostando? Tem mais informação. Olha aqui, ó. Posso alugar meu apartamento por períodos curtos de tempo? É uma dúvida que o povo quer saber, doutor Cristiano. Pode? Depende se está na convenção. Pois é, isso é um tema extremamente polêmico, inclusive é objeto da reforma do Código Civil. Vai trazer aí uma inovação. Por óbvio que as convenções não trazem essa previsão. Porque elas são antigas. Exatamente, porque o Airbnb até uns 10 anos atrás, e eu não falo só do Airbnb, qualquer outra plataforma que seja por meios digitais, não tem essa previsão na convenção, porque isso é algo novo.
Então, essa questão ainda está muito dividida no nosso Poder Judiciário. A princípio, se você me perguntar se hoje você pode alugar, eu vou dizer que sim, que hoje você ainda pode alugar. No entanto, o condomínio pode ingressar com uma ação para que proíba o condômino de fazer isso. E nós temos decisões no Poder Judiciário, inclusive em série de STJ, tem acórdãos aí, já trazendo essa questão da proibição, porque você muda a destinação da propriedade que é residencial. Mas se não está na convenção, não está no regulamento, então, não exatamente. Não é esse o entendimento ainda que nós temos. Tem também esse entendimento no Poder Judiciário, e esse é o grande problema que você tem para os dois lados. Mas a novidade é que esse PL 4 de 2025, ele vai trazer a possibilidade do próprio condomínio proibir ou autorizar através da alteração da convenção. Qual que é a minha visão em relação a isso? Para mim, o que me causa estranheza, por exemplo, é o efeito surpresa. Então, eu acho que se você tem um imóvel que você comprou ali com destinação residencial e a partir de um certo momento começa a ter pessoas na porta do teu prédio com malas e tudo mais e fazendo dos porteiros segurança, tudo. Uma questão ali de uma recepção de hotel. Então, esse efeito surpresa para mim que é ruim, porque eu comprei um imóvel no qual eu busco segurança. Aí nós temos os 3 S's, né? Saúde, sossego, segurança. E segurança, principalmente. Então, de uma certa forma, é um facilitador para que pessoas estranhas se adentrem aos condomínios? Sim, Mas também sabemos que tem aí já a tão antiga lei do inquilinato, que lá no seu artigo 48 permite a locação também por temporadas. Mas tem lógica isso mesmo, né, doutor? Porque assim, realmente, se você está pensando em ter a sua família, um lugar para você viver uma longevidade ali, sei lá, você pode até alocar, mas locar de uma extensão maior, né? Senão pode ficar um período que é perigoso, vai que essa andança dentro da nossa pequena sociedade pode ser uma coisa de não vai ter vínculo, né? Pode também subtrair, estragar coisas. Esse efeito surpresa, olha, eu moro num condomínio que tem uma função estritamente residencial e a partir de um certo momento passou a ter locação por plataformas. Tá perdendo a característica. E a rotatividade de pessoas que tem aqui é muito maior. É isso que me causa um certo incômodo e acho que precisa levar isso realmente para que os próprios condomínios tenham a autonomia de resolver entre eles se eles querem ou se eles não querem. Perfeito. Essa é o ponto principal desse debate todo. Acho que é importante a gente avançar. Eu não sou uma pessoa que não quero que a tecnologia avance, que o progresso aconteça. Nós temos questões aí econômicas super envolvidas em relação a isso. Está sempre mutante, né? Já tem empreendimentos que trazem na que já são para isso. Exatamente. Então, se você compra sabendo, tá tudo bem. Se você tem um efeito surpresa, é onde vem o incômodo. Aí vai entrar o doutor no meio. Legal, gente. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui outra informação. Internações por infarto aumentam no inverno. Dizem especialistas. Eu não sei esse daqui que está aqui, um especialista. Doutor, realmente, nós estamos vivendo agora, vamos entrar agora no inverno, tá? E o que acontece? A gente sempre ouviu falar que realmente há um aumento de infarto nesse período. Isso é para o senhor, que é um especialista. Aliás, o senhor é um baita de um médico cardiologista, não é qualquer um, não. É verdade isso? Ou depende muito de cada pessoa? Depende muito da cultura, depende do que, doutor? E se é verdade isso mesmo? Padre, isso é a pura realidade, isso é verdade sim. Então, primeiramente, a gente tem que falar o que é o infarto. Então, o infarto é uma quantidade de sangue insuficiente que é enviado ao músculo cardíaco. Então, aquele músculo cardíaco recebe uma quantidade pequena de energia e ele não consegue exercer sua função, ele acaba necrosando e morre. Quem leva o sangue até o músculo cardíaco são as coronárias, né? Então, a principal causa de infarto é o entupimento dessas coronárias por placas de gordura. Responde mais de 90% dos casos dos infartos. Então, o que acontece no frio? Agora a gente vai chegar no frio.
Quando a gente está exposto ao frio, o nosso corpo não pode perder calor para poder manter a temperatura corporal. Então, um dos mecanismos do nosso organismo é fazer o que a gente chama de vasoconstricção. Então, todos os vasos, as artérias, elas têm musculatura. Então, no frio, a gente faz a vasoconstricção para que a parede do vaso, né, ela tenha uma menor exposição ao meio externo, né? Então, o sangue que é quente vai diminuir a perda de calor. Então, todos os vasos vão fazer uma vasoconstricção, inclusive as coronárias. Então, você imagina um paciente que já tem doença coronariana, ele já tem uma placa de gordura que causa um certo entupimento da coronária, ele ainda não infartou, e aí você faz uma vasoconstricção, você diminui ainda mais o fluxo de sangue que vai chegar até o coração. É o frio. No frio, exatamente. No frio é um mecanismo do nosso organismo fazer a constricção dos vasos, fazer o fechamento parcial desses vasos. Ele fica mais enrijecido. Não, na verdade, assim, ele tem uma camada muscular e ele vai se contrair sobre ele mesmo para diminuir a perda de calor do sangue para o meio externo. Então, fazendo isso, ele faz isso inclusive com as coronárias. As coronárias que já têm placas de gordura, você diminui ainda mais a luz desse vaso quando ele faz a constricção. Então, você vai diminuir o fluxo de sangue para o miocárdio e pode causar um infarto. Segunda coisa, quando você faz a vasoconstricção de todo o organismo, o coração ele bate e manda o sangue para todos os órgãos. Então, quando você aumenta a resistência contra o batimento cardíaco, o coração vai ter que bater com uma maior força e com uma maior velocidade. Então, você imagina, ele vai precisar de mais ou menos energia? Mais energia, né? Porque ele vai ter que bater mais forte e mais vezes. Então, você vai precisar de mais energia para aquele músculo cardíaco. Só que você está dando menos, né? Porque você fez a constricção dele, né? Então, aí vai gerar ainda mais redução do fluxo de sangue, né? Aumentar a capacidade do sangue, vai ter que aumentar a quantidade de energia para aquele músculo cardíaco, mas você está dando ainda menos. Terceiro ponto no frio, né? O nosso sangue ele fica mais viscoso, ele fica mais concentrado. Um sangue mais concentrado tem maior dificuldade em passar pelos vasos. Se esse vaso é entupido, ele vai ter ainda mais dificuldade, né? Então aumentando o risco de infarto. E por último, que no frio a gente tem um aumento de citocinas, de proteínas inflamatórias, como a interleucina 6, o TNF-alfa, que eles inflamam de maneira discreta, né, mas no organismo todo, mas quando ele chega no vaso, ele inflama bastante a parede do vaso doente, do vaso que tem placas de gordura. E aí essa placa de gordura ela pode se instabilizar, então ela rompe, aumentando a agregação de plaquetas e fechando totalmente o vaso, causando um infarto. Então veja que eu falei várias coisas do paciente que tem doença coronária. Agora, mas e o paciente que não tem doença coronária? Então, geralmente, essa vasoconstricção, ela é bem... o nosso organismo, ele consegue lidar bem com aquilo. Mas pode gerar algum sintoma, tipo dor no peito? Sintomas de infarto típicos, né? Então, assim, mas não, no paciente saudável, não. Aí existe uma outra condição. Então tem assim, talvez você de casa tenha algum familiar ou você mesmo já passou por isso. Você tem uma outra causa de infarto que a gente chama de uma vasoconstricção, né, das artérias coronárias de uma forma desproporcional, né? Então, quando você tem isso, a artéria ela pode causar uma constricção tão intensa que ela oclui totalmente o vaso. E nesse caso, veja, você não tem nenhuma doença aterosclerótica ali. Você não tem nenhuma placa de gordura. Você tem apenas um espasmo importantíssimo daquela artéria, que a gente chama de vasoespasmo, e ela fecha totalmente para o fluxo de sangue, causando um infarto. No frio é mais complicado ainda. Esse paciente que tem essa condição, que é uma parede vascular hipersensível, então ela faz uma vasoconstricção muito intensa. Isso é comum? Não, isso é extremamente incomum, mas pode acontecer, principalmente em mulheres de meia idade. Por isso que eu amo o verão. Agora, para evitar, a gente agasalhar, tomar um vinho. Tô com medo. Agora, essa é a coisa mais interessante. E se agasalhar. Gabriela tá certíssima. Eu ia falar de tomar umas cachaças, que nem o Então, o paciente coronariopata, isso não é brincadeira séria. Ele muita tem que blusa. Estar extremamente aquecido. Chá. Quentão. Um quentão, né? Mas assim, extremamente aquecido, com chás aquecidos, evitar ambientes de impacto, né? De choque térmico, né? Então, esse uma paciente... sopa muito quente, vai lá falar fora, lá naquela por isso que senhorzinhos gostam de ficar em casa no frio. Exato. Porque eles têm medo de ir pra rua e... Não, eles têm uma maior sensibilidade também, né? Então tem as duas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado. O paciente que tem esse tipo de doença que eu falei, que é essa vasoconstricção, né? Então esse paciente ele tem que tomar cuidado. Pra saber se tem, né, também, né? Não, você não consegue saber se tem até ter o primeiro episódio, você entende?
Sei que você conseguiu entender o que eu quis dizer. Como é que você vai saber se tem? A gente não vai provocar isso no paciente, né? Um vasoespasmo. Ele vai ter o primeiro episódio, aí ele vai acompanhar. Mas no exame não dá para saber se você tem uma possibilidade disso? Não necessariamente. Ixi, então reza, meu irmão. Muito complicado. Não, se aqueça. Se aqueça, exato. Bom, vamos ver aqui a outra informação. É legal, hein, doutor? Tem umas perguntas depois. Agorafobia, isso? Isso. Nossa, cada nome bonito. O transtorno que faz do mundo exterior um gatilho de medo, Luana. Na verdade, gente, o que acontece, né? Toda vez que a gente fala de fobia, a gente está falando aqui, é assim, tudo começa com medo, aí tem a ansiedade. Medo saudável é aquele que tem um objeto. Eu tô com medo de algo ou uma situação e eu vou ter as respostas do medo, né? Que é o quê? Olha, talvez um pouco de frio na barriga, aquela coisa toda, aquela sensação assim, vou até roer unha, coisa por aí. Depois que passa a situação, ou depois que aquele objeto sai de cena, eu volto a relaxar. Ansiedade, ela pode acontecer por coisas ruins ou boas. Olha, vai acontecer algo e tanto o medo quanto a ansiedade, o medo tem a ver até com alguma coisa que talvez seja uma ameaça. A ansiedade tem a ver com alguma coisa que eu não tenho controle, que me tira da capacidade de ter totalmente assim o equilíbrio das coisas e que às vezes, volto a dizer, pode ser porque, olha, amanhã vai o dia do meu aniversário, aquela festa tão esperada, né? E como será? E será que se isso vai dar certo, isso vai dar errado? Será que fulano vem, né? Então, é muito importante saber, os dois são saudáveis quando tem um evento, uma situação, um objeto, depois que passa, os efeitos no nosso corpo, os efeitos emocionais também. E aí começam a se transformar em preocupantes quando eu tô com a sensação do medo, a sensação ali de ansiedade, mas eu não sei do quê. E aí é um momento, quando a gente fala de prevenção, que as pessoas têm que pedir ajuda, têm que procurar para saber lidar com as emoções. Agora a fobia tem a ver com uma situação ou algo, né, ou é uma situação específica, eu vou a tal lugar e tudo mais, ou de uma coisa específica, que toda vez que eu tenho que vivenciar aquilo ali, eu fico com pensamentos intrusivos, eu fico com sensações no meu corpo, de que eu vou perder o controle, de que coisas ruins acontecerão, eu venho em vários cenários, e de que eventualmente eu não conseguirei escapar e eu não conseguirei ter ajuda. De avião. E aí, quanto mais essa pessoa vai pensando, maior fica. Tá? Qual que é o ponto aqui, gente? O que é muito importante? Como que a gente trata esse tipo de situação? Muitas pessoas pensam assim, olha, eu lido com medo com coragem. Não é. A primeira coisa é entender... Pessoal, eu tenho medo de andar de avião. Então, a primeira coisa é entender tudo sobre avião. Entendi. E inicialmente é a distância, entende? De uma forma que você se sinta seguro para compreender o avião. Não é tentar encarar o avião entrando nele e falando, agora eu sou corajosa, não tem nada a ver. O organismo. O que acontece. É estudar o ecossistema, é entender estatística. Depois, se você tem tanta dificuldade, então assim, a primeira é ouvir. Depois é você notar tu mesmo, pegar uma revista, entender, olhar os dados. Porque quanto mais... E assim... Vamos pensar, se você é uma pessoa analítica, é o que vai te dar segurança. Quais são os elementos que te dão segurança? Seguir o lito. Entende? Exatamente, o lito que fala, né? Especialistas. Então, assim, o que te faz sentir segurança? É ouvir um especialista? É ouvir mecânico de aeronave? Então, você vai entendendo. Depois, vão chegando momentos onde você vai tendo contato. Por exemplo, simulador de avião, entende? Você pode até para brinquedos, onde você simula que está dentro de uma aeronave, até que um dia você vai e começa já a entrar num voo curto, onde você possa falar assim, olha, então agora eu já sei disso e disso e disso, e você vai sensibilizando. Vai com pessoas que te dão segurança emocional, né? Legal. Nessa linha. Olha, só rapidinho aqui, não sei se vai dar tempo ainda para outra. Então tá aí, ó, tá legal pra cá. Eu queria falar mais, o doutor também queria perguntar, mas a gente precisa correr um pouquinho, é isso? Bora lá, solta aqui. Senão a gente... Ó,
Endentulismo. Dentulismo. Perda dos dentes atrapalha a saúde física e mental do idoso. Primeiro que para de sorrir, né? Olha lá. É isso aí, ó, endentulismo. Fala um pouquinho para nós, doutora, desse endentulismo aí. Então, edentulismo é quando tem uma perda parcial ou total de todos os dentes da boca. Vulgo o banguela. Né? Atrapalha a saúde física e mental? O que vocês acham? É uma coisa muito óbvia, né? Assim, não tem como. A pessoa autoestima, tudo. Então, assim, a gente precisa do dente para mastigar, para falar, sorrir. Então, é fonética, é mastigação. A digestão, ela começa pela boca, porque a boca a gente tem substâncias que acabam já fazendo a primeira digestão do alimento, enfim. O sorriso, manter o lábio posicionado no lugar certo. Então, assim, a parte estética também. Uma pessoa que não tem todos os dentes, ele tem um perfil um pouco mais aprofundado. Você percebe, acaba sendo aquele perfil boquinha bruxinha, murcha, né? Boca murcha e tal. Então, assim, hoje, segundo o IBGE, 41% das pessoas com mais de 60 anos já perderam todos os dentes. Então, assim, é um dado estatístico muito alto no Brasil. Porque o Brasil, infelizmente, ainda é um país de edentulismo, né? Então, o que a gente passa para os pacientes? Que a prevenção é tudo. Então, para evitar perdas dentárias, você precisa prevenir. Então, assim, a gente trabalha muito com a prevenção. Então, assim, se você vai ao dentista a cada 6 meses, faz o seu diagnóstico bucal, você faz o seu check-up, você evita isso. Então, falar que o creme dental hoje também ajuda muito. Assim, agora, tem essa onda, né, estão querendo botar o terror no flúor, isso é uma grande bobagem. Então, assim, não caiam nessa onda de dentista orgânico, naturebas, não existe isso. Então, assim, o flúor, ele é estudado há muitas décadas, ele é que salvou a gente desde lá, 1900 e bolinha, com a fluoretação da água, na pasta de dente, desde que seja uma quantidade adequada na pasta de dente, não tem problema nenhum. Então, assim, não tem erro, prevenção é tudo. Então, se você quer prevenir a perda dos seus dentes, vá ao cirurgião dentista, escove seus dentes, passe fio dental e tenha uma alimentação saudável. Tá vendo? Essa nova geração acho que vai ficar com os dentinhos, se ficar veinha, vai ficar com os dentinhos bons. Então se cuidando mais, eu acho. Né? Eu acho também. Eu acho. Gente, vamos aqui ao resultado daquela enquete, isso aqui é importante. O nosso programa está terminando, mas vamos lá, ó. Vamos lembrar qual foi a enquete mesmo? Vamos pôr aí, olha lá. Olha lá, qual é a parte intacta de Santo Antônio que foi encontrada? O pessoal fala que 40,7% disse que foram as mãos, mas 59,3% foi a língua. Acertou quem falou a língua. Mulher não seria. A língua, ele foi considerado um dos maiores pregadores do catolicismo, hein? Por isso que ele é doutor da igreja também, tá? Ele conhecia muito, ele chamado de Arca da Aliança, o que falava muito bem. Gente, o Padre agradece demais. Que pena que, olha, que foi tempo muito curtinho. O papo é bom, né? Doutor Cristiano, obrigado pelo seu trabalho, direito condominial. Eu que agradeço. E volta aqui no nosso programa, foi muito bom. Será um prazer. Luana, você fala muito bem, a gente fica com vontade de ouvir mais, acaba o programa. Obrigada, gente. Todos aqui, adorei, muito obrigada, aprendi muito. Doutora Gabriela, você sempre maravilhosa, como sempre. Doutor, volta aqui, porque a gente tem muito o que aprender aí também com o senhor, tá? Se Deus quiser, foi um prazer estar aqui com vocês. Legal. Gente, olha, final de semana tá aí, domingo, Santíssima Trindade. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Esse aí deixou saudade, ó.